Gustavo Cunha Mello, especialista em análise de risco, está aqui conosco no estúdio para avaliar o que aconteceu em Campo Grande. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. No Bom Dia Rio. Primeiro, para o pessoal entender, como é que funciona uma adutora? O que é uma adutora? Bom, a adutora é um grande duto, um grande cano para levar água para a rede, para abastecer a cidade inteira. Assim como no nosso corpo tem veias e artérias, esse seria um duto de maior capacidade, como se fosse uma artéria, para poder irrigar uma grande rede para abastecer a cidade com água. E a pressão ali dentro da água é grande, porque o volume é grande, muito né? maior, porque a o gente volume vê é nas maior. imagens ali, no momento que rompeu, olha só a força que a água saía, né? Esse impacto dessa água saindo de dentro desse cano, dentro dessa adutora, dá para comparar com o quê? Seria como uma piscina olímpica a cada 15 minutos. Sendo jogado por cima das casas. Exatamente. E por que tem tanta pressão dentro desse cano? Tem que ter pressão. Bom, aí nesse caso não tinha nem bombeamento. Há adutoras que têm bombeamento, há adutoras que não têm bombeamento. Esse, no caso aí, era a gravidade, mas você joga uma quantidade de água muito grande e pela própria força da gravidade, que ela vai descendo ali, porque ela precisa ir com pressão para poder irrigar todos os dutos e ela atingir... não se move devagar dentro do duto, ela se move rapidamente. E até pelo peso da água e pela quantidade da água, ela também tem pressão. Agora, a polícia, a gente viu agora há pouco, está investigando, uma das hipóteses aí é de que tenha acontecido algum problema no trabalho de terraplenagem nesse terreno dessa indústria. De que maneira esse movimento na terra pode romper um duto desses tão grande? Bom, tem duas... primeiro, pelo peso das máquinas sobre o terreno, que possa ter alterado a posição do encanamento, fraturado o material. Ou a própria escavação de uma máquina, uma retroescavadeira, por exemplo, que possa ter atingido o duto. Eu acho menos... É possível? Mas eu acho menos provável que, por si só, esse fator tenha sido único para gerar esse acidente. Porque deve ter havido também, é possível que tenha havido também, a fadiga do material. Porque se a máquina tivesse furado, rompido o cano de uma vez só, ele teria já estourado no momento que a máquina atingiu o duto, ou que ele tenha se rompido pelo peso da máquina. É possível que ele tenha tirado o peso da terra, e aí a pressão de dentro do cano com a fadiga de material, os dois contribuindo, tenha causado problema, se é que a terraplenagem gerou isso. Tá bom. A gente vai continuar conversando aqui, nós vamos interromper rapidamente a entrevista. A SEDAI disse ontem que a adutora que se rompeu não tinha histórico de vazamento e a companhia faz um monitoramento 24 horas da rede de água e esgoto. Vamos voltar a falar com o repórter André Curvelo, que está com o presidente da SEDAI. André, o que a SEDAI diz sobre essa hipótese do rombo ter sido causado por esse movimento de terra aí nesse terreno? Pois é, Fachel, eu vou falar aqui com o Wagner Victor, que é o presidente da SEDAI, veio agora cedo aqui para o Bom Dia Rio. Bom dia, Victor. A gente já viu que uma das primeiras hipóteses aí para esse acidente teria sido a terraplanagem. Claro que é muito cedo para dizer, mas o que a SEDAI tem a dizer a respeito desse rompimento? Olha, primeiro, a gente lamentar profundamente, é uma tragédia. Eu digo, não como gestor de uma empresa, na palavra da empresa, e logicamente todas as medidas nós já estamos tomando, vamos reconstruir a casa das pessoas, 18 famílias estão no hotel, mas quando a gente perde a vida de uma criança, para a gente é uma coisa, eu particularmente como pai, é uma coisa que me emociona profundamente. Então a gente pode assumir o compromisso de fazer todas as ações para tentar restaurar a vida normal das pessoas que estão aqui e lamentar profundamente a perda da vida de uma criança. Quanto à causa, nós vamos ter um tempo para apurar, essa é uma das hipóteses, não quero ser leviano, em uma hipótese colocar a culpa em terceiros, logicamente há uma obra que já foi identificada pela própria polícia, foi feita em cima de uma adutora com terraplanagem, compactação, mas não seria leviano afirmar nesse momento que essa é a culpada, apesar de ser um aspecto que pode ser uma das razões. A respeito aí do acompanhamento das famílias, né? Quer dizer, quanto tempo você acha, Victor, que as famílias vão ter as casas, ou indenizações, ou as casas reconstruídas? Qual o prazo que a SEDAI trabalha aí com isso? Logicamente, isso é um compromisso muito firme nosso, da direção da empresa, do governo do estado. Pegamos imediatamente todas as famílias que estão no hotel, são 18 famílias, mais de 60 pessoas. Vamos reconstruir a casa, hoje mesmo, chamando algumas empresas, vamos reconstruir a casa ao invés de dar um dinheiro, dar um aluguel social, nós
nós vamos reconstruir a casa, tomar as medidas cabíveis, logicamente o que puder ser restaurado será restaurado, o que não puder nós vamos demolir, contratar uma empresa e nesse período todas as pessoas que não estiverem ocupando as casas terão toda a cobertura do ponto de vista de ter um lugar para morar ou num hotel ou outro lugar que a gente venha alugar. Só para entender, a doutora Henrique Novaes, ela é da década de 50, mas quer dizer, não quer dizer que a idade seja aí um motivo para esse rompimento. De forma nenhuma. Da década de 50 até uma adutora nova. Tem adutoras do final do século XVIII, do século XIX. A principal adutora de Nova York é do século XIX. Temos adutoras no Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, do século XIX. Isso não tem nada a ver a data, até porque 50 anos para a adutora é uma data relativamente nova. Qualquer relação em relação à data também seria uma informação leviana do ponto de vista técnico. Agora, como é que é feita a manutenção? Ela tem sido regular nessa adutora e nas outras adutoras também? Você tem manutenção, apesar de hoje alguns jornais falando que teve alguma intervenção de manutenção aqui, nós não temos registro, não houve qualquer manutenção nessa adutora aqui, não houve problema anterior, era um ramal de viagem de meia polegada, 5 centímetros que deu problema e não numa adutora de 1,75 m. A adutora você faz manutenção dos seus sistemas de apoio, que são suas descargas, suas válvulas, suas ventosas, isso tem uma rotina muito grande, inclusive vocês sempre anunciam as paradas do Guandu e nas paradas do Guandu, inclusive a gente faz todos os testes, temos um centro de controle de operação moderno na sede que não tinha no passado, a gente faz um monitoramento de vazão e pressão, coisa que não tinha no passado, que nos dá uma acurácia muito melhor de acompanhamento de um funcionamento dessa adutora e dos 2.000 quilômetros de adutora que nós temos espalhado em diversos pontos do estado. Tá certo, obrigado, Victor, obrigado por sua participação aqui no Bom Dia Rio. Fachel com você aí no estúdio. Obrigado, André Curvelo. Vamos continuar a nossa entrevista aqui com o Gustavo Melo, que é especialista em análise de risco. Gustavo, a gente estava vendo que essas adutoras elas ficam enterradas, elas ficam embaixo da terra, né? Sim, sim. E a gente vê essa hipótese da polícia que a polícia está investigando essa hipótese de que a movimentação da terra ali numa obra, em uma indústria, possa ter causado o rompimento dessa adutora. É obrigatório existir um mapa dessas adutoras para que todos possam saber aonde elas estão passando? Bom, as principais adutoras da SEDAI são quase de conhecimento público. Agora, de qualquer maneira, o Rio de Janeiro especificamente, seria muito útil a gente ter um mapeamento do subsolo. A gente volta e meia tem problemas com diversas concessionárias, não só de água e esgoto, como de luz, gás, etc., com acidentes diversos, exatamente pela falta de mapeamento. O desperdício de obras, muitas delas públicas, de concessionários, porque um vai e arrebenta o serviço do outro, e aí tem que refazer aquela obra. Isso é comum aqui, recorrente. Então o mapeamento ajudaria a reduzir isso. Agora, uma pergunta que me parece óbvia para quem mora perto dessas adutoras e sabe que passa ali. Essas pessoas que moram perto, como essas casas estavam, de outras adutoras, precisam temer um problema desse? Uma pergunta complicada essa. Sem dúvida tem uma série... O Rio de Janeiro é comum uma desordem habitacional e a gente vive perto de aeroporto, perto de indústrias químicas, perto de grandes artérias de tráfego, tem também adutoras, tem uma série de coisas que são perigosas e as pessoas... Até áreas de risco de deslizamento de terra. Infelizmente, a gente tem um desordenamento urbano, falta de planejamento, e as pessoas vivem em áreas de risco sob diversos aspectos, não só da adutora. E aí a manutenção, então, passa a ser fundamental. Fundamental ter manutenção preventiva nesses casos. Tá bom, muito obrigado, Gustavo, pela sua presença aqui no estúdio. Um bom dia para você. Bom dia.